Olá, você está no Sussurros do Medo. Antes de começarmos esta história arrepiante, já aproveita e se inscreve no canal. Deixe o like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo causos e lendas do Brasil profundo para você. Agora, vamos entrar no escuro. Corpo Seco. Esse nome, simples e direto, carrega um peso enorme dentro do folclore brasileiro. Em especial nas regiões rurais do sudeste e sul do Brasil, essa lenda ecoa como um aviso sussurrado ao pé do ouvido por velhos que aprenderam, com o tempo, que certas coisas não devem ser desafiadas. Mas o que é, afinal, o corpo seco? Segundo a tradição popular, o corpo seco é o espírito de alguém que foi tão mal em vida, tão perverso, que nem o céu, nem o inferno quiseram aceitar sua alma. A terra, então, também o rejeita, e ele se levanta, ressecado, torto, putrefato e vingativo, vagando pelos campos, florestas e beiras de rio, à procura de paz, ou de alguém para carregar com ele. Há muitas versões dessa história. Em algumas, o corpo seco seria o fantasma de um homem que maltratou os pais, especialmente a mãe. Ele não respeitava ninguém, era violento, cruel, e ao morrer, sua alma foi recusada por Deus. No entanto, o diabo também o teria rejeitado, dizendo que nem o inferno merecia tamanha presença. Então, o que restou? Seu corpo, mesmo depois de enterrado, não se decompôs como os outros. Começou a secar por dentro, a pele colada aos ossos, os olhos fundos, as unhas crescendo depois da morte. Até que, numa noite escura, alguém passou perto do túmulo e ouviu o som da terra se mexendo. Como se alguma coisa estivesse voltando. Nas áreas rurais, dizem que o corpo seco anda em silêncio, como se o vento empurrasse seus ossos. Outros garantem que ele emite um assobio rouco, vindo de dentro da garganta seca, e que esse som paralisa até o cachorro mais bravo. Também dizem que ele odeia tudo que é vivo. E que, ao encontrar uma alma boa pelo caminho, ele tenta sugar a vida dela, se encostar em você, te deixa fraco, febril, doente. Se te seguir até em casa, as luzes apagam sozinhas, a água seca, os bichos somem, e os sonhos nunca mais são tranquilos. Mas como escapar do corpo seco? Velhos moradores do interior sabem de alguns truques. O mais conhecido é o de que ele não consegue atravessar rios. Por isso, quem é perseguido por ele deve correr em direção à água corrente. Dizem que, ao chegar na beira do rio, ele se encolhe e some como poeira no vento. Outra forma é enterrar o corpo seco longe de qualquer cemitério, em mata fechada, e de preferência amarrado com cipó ou corrente em uma árvore viva, para que ele não consiga se soltar. Alguns vão além e afirmam que, para impedir o retorno de um corpo seco, o corpo deve ser queimado junto com sal grosso e rezas específicas, feitas por alguém que conheça o caminho das almas perdidas. Há quem diga que já viu que na beira de uma estrada de terra, entre uma fazenda abandonada e um trecho de mata, uma figura alta, seca, enrugada como casca de árvore, os olhos fundos e os passos arrastados, apareceu na curva da noite. Essas pessoas não dormiram mais em paz. Algumas enlouqueceram. Outras morreram misteriosamente dias depois. E há quem diga que, quando o corpo seco não consegue levar uma alma, ele deixa um rastro de morte nos arredores. Mas talvez o caso mais estranho que se ouviu sobre isso tenha acontecido em Minas Gerais, há muito tempo, numa época em que as casas tinham apenas fogão a lenha e lamparina para iluminar a noite. Um rapaz conhecido na região por sua ruindade e violência com os próprios pais sofreu um acidente fatal na roça, caiu do cavalo e bateu a cabeça numa pedra. A família, pobre, não tinha dinheiro nem para um caixão, e o rapaz foi enterrado apenas enrolado num pano velho, direto na terra do cemitério. Pouca gente apareceu no enterro, já que ninguém gostava dele. Dias depois, o coveiro notou algo assustador. Um braço seco, enrugado, como madeira velha,
havia emergido do solo. Pensando ser obra de algum animal, ele tentou enterrar novamente. No dia seguinte, o braço estava para fora outra vez. Isso aconteceu mais de uma vez. Enterrava, e o braço voltava. Enterrava novamente, e voltava de novo. Assustado, o coveiro procurou o padre da cidade, que ao ouvir o relato, não hesitou. Isso é corpo seco, e só o perdão dos pais pode livrá-lo da condenação eterna. Segundo a tradição antiga, o padre explicou que os pais deveriam bater no braço com uma vara de marmelo, benzida com água benta, como forma de exorcismo e correção espiritual. A mãe, em prantos, não queria. Mas o padre insistiu. O pai, firme, pegou a vara e começou. A mãe, entre soluços, também aceitou. Cada golpe na mão ressecada parecia ecoar pelo cemitério. Depois de algumas surras com o galho abençoado, o coveiro enterrou o braço uma última vez. E o braço nunca mais saiu. Ninguém sabe se foi o castigo ou se, no fundo, o corpo seco só queria o perdão dos pais. Talvez ele não tivesse paz, até ouvir de quem ele tanto fez sofrer que estava perdoado. É por isso que, até hoje, no interior de muitos estados, principalmente São Paulo, Paraná e Minas Gerais, as mães ainda dizem aos filhos: respeite seus pais. Porque quem maltrata pai e mãe, vira corpo seco. Não como castigo, mas porque nem os mortos querem a sua companhia. Se você já ouviu falar do corpo seco, ou tem alguma história parecida, conta para a gente nos comentários. Sua experiência pode aparecer aqui em um próximo vídeo. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui, o medo sussurra, e você ouve. Até o próximo vídeo.